Olá pessoal, nesta aula aqui eu trago para vocês alguns exemplos de exercícios resolvidos sobre o tema de vetores. Vamos então para a resolução desses exercícios aqui. O primeiro exercício que nós temos é dado dois vetores em função das suas componentes. O vetor número A, ele vale 3 na direção I, menos 2 na direção J, menos K. E o vetor B, ele vale 3 na direção I, menos J, menos 2K. O problema pede, então, para calcular a soma de A mais B e A menos B. Então, vamos lá. Na letra A, então, fazendo a soma de A mais B, eu vou, então, escrever as componentes do meu vetor A. 3i menos 2j menos k, mais as componentes do meu vetor B, 3i menos j menos 2k. A hora, então, de fazer o processo de soma, eu vou somar, então, todas as componentes que estão na mesma direção. Eu vou somar 3i com 3i aqui, menos 2j mais menos j e menos k menos 2k. Isso daqui vai dar, então, 3 mais 3 na direção i, mais menos 2 menos 1 na direção j, mais menos 1 menos 2 na direção k. Realizando todo esse processo, o vetor resultante, então, da soma de A com B vai ser 6 na direção I menos 3J menos 3K. Na letra B, nós temos agora, eu vou fazer a soma a subtração, né, do vetor A pelo vetor B. Então, nesse caso aqui vai ficar A menos B, que seria a mesma coisa, então, que eu fazer, né, A mais menos B. Né? Só para a gente entender aqui como vai ser feito. Então, eu tenho aqui o meu vetor A, as componentes dele, 3 na direção I, menos 2J, menos K. Menos o meu vetor B, 3 na direção I, menos J, menos 2K. E eu vou fazer, então, agora, né, esse processo aqui, somando, então, os termos que têm a mesma coordenada. Então, eu tenho aqui 3i menos, né, menos 3i, então menos 3i, mais, agora o próximo coordenada, né, menos 2j, menos com menos j, né, vai dar mais 1, então menos 2 mais 1 na direção j, e por fim eu tenho aqui menos k, né, menos 2k, então vai ficar menos 1 mais 2, que multiplica k. E agora, então, é só fazer a soma aqui, né, o que eu tenho dos parênteses. Então, 3 menos 3 vai dar 0 na direção I. Eu tenho aqui menos 2 mais 1. Isso daqui vai dar menos 1 na direção J. Então, mais menos 1 na direção J. E, por fim, eu tenho aqui menos 1 mais 2. Isso daqui vai dar 1 vezes K mais 1K. Portanto, A menos B vai ser igual a menos J menos K. Essas daqui são as componentes, então, desse vetor resultante. Partimos agora para o problema número 2. Temos os vetores A e B estão orientados conforme indica a figura abaixo. Esta figura aqui. A resultante da soma desses vetores vale R. Temos que o módulo de A igual a B igual a 5 unidades. Determinar. Letra A. As componentes de R segundo OX e segundo OY. E B. O módulo de R. Letra C. O ângulo que R forma com o eixo OX. Bem, para fazer então o que o problema pede aqui, né, encontrar o módulo, né, do vetor R, que é devido à soma desse vetor A, que forma um ângulo de 30 graus, e esse vetor B, que eu não tenho o ângulo que ele forma aqui com a minha horizontal. A única coisa que eu tenho aqui de referência, né, é que na sequência aqui do meu vetor A, né, ele faz um ângulo de 105 graus. Então, eu preciso dessas informações aqui para tirar
o restante das informações relativas ao ângulo aí para o meu vetor B. Partimos então aí para a letra A pedida aqui no problema. Primeiro então vamos encontrar a componente do nosso vetor A. Para encontrar as componentes eu preciso saber o módulo de A, que foi fornecido no problema, e obviamente a direção do meu vetor A, que também é fornecida ali no problema. Então a componente AX vai ser o módulo de A vezes cosseno de θ. O módulo de A é 5, que foi dado no problema, vezes cosseno de 30 graus, que é o ângulo que o vetor A faz com a horizontal. Isso dá para a gente, então, que essa componente vale 4,33. Aproximadamente, claro, né? A Y vai ser a mesma coisa, o módulo de A vezes seno de θ, nesse caso 5 vezes seno de 30 graus, o que vai dar para a gente a componente Y, que vai valer 2,5. Tá? Portanto, o nosso vetor A, em função das suas componentes, vai ter 4,33 na direção I mais 2,50 na direção J. Então, resolvemos a primeira parte ali, né, que era encontrar as componentes do vetor A. Falta a gente encontrar as componentes do vetor B. Para achar as componentes do vetor B, temos que achar então o ângulo que ele faz com a horizontal para aplicar a mesma propriedade que a gente utilizou no caso do vetor A. Se eu for fazer uma análise então ali, né, do nosso vetor B, a gente sabe então que o vetor B ele tem aqui um ângulo de 105 graus. Consequentemente, o complemento desses 105 graus aqui é 75 graus, né, uma vez que tem que ser 180 graus aí a soma total angular aqui nessa linha, né? Consequentemente, então, eu vou ter que o que sobra, né, ou seja, 75 graus, é o ângulo que o vetor B faz com relação ao vetor A, né, nesse sentido aqui. Se eu quero achar agora o quanto que ele faz com a horizontal, eu tenho que descontar então aqui, que eu vou chamar de ângulo φ, que é o ângulo relativo aqui ao meu vetor B, né? Ele vai ser então esse 75 graus menos esse ângulo, né, que é o ângulo aqui que sobrou, traçando aqui essa linha horizontal aqui para o meu vetor B. Esse ângulo que eu tenho aqui, né, por semelhança de triângulo, vai ser o mesmo ângulo que eu tenho aqui para o meu vetor A, ou seja, 30 graus. Portanto, eu vou ter que o meu ângulo φ ele vai ser igual a 75 graus menos 30 graus, que é igual a 45 graus. Bem, no entanto, ele seria 45 graus se ele estivesse no primeiro quadrante, mas como o meu vetor B aqui ele está apontando aqui para a esquerda, né? Portanto, o ângulo φ aqui ele está no segundo quadrante, então o equivalente de 45 graus no segundo quadrante é um ângulo de 135 graus. Portanto, φ é igual a 135 graus para o nosso vetor B. Logo, então, para calcular as componentes de B, agora eu vou precisar, então, do módulo de B vezes cosseno de φ, que a gente encontrou que vale 135 graus. Assim, então, 5 vezes cosseno de 135 é igual a menos 3,54. O que era de se esperar, então, na direção x, o nosso vetor ali tem a componente apontando para o lado negativo. Consequentemente, agora eu vou encontrar aqui quanto que vale, né, o componente y do vetor B. Então vai ser o módulo de B vezes seno de θ, 5 vezes seno de 135 graus, que é igual então a 3,54. E esse então são as componentes do meu vetor B. Agora eu posso assim encontrar, né, qual que será as componentes do meu vetor resultante somando A com B. Então eu vou fazer agora a soma do vetor A mais o vetor B. Então R vai ser igual ao vetor A, vou escrever as componentes dele, 4,33 na direção I, mais 2,50 na direção J, mais o meu vetor B, que a gente acabou de calcular, o componente dele é menos 3,54 na direção I, mais 3,54 na direção J. E agora, então, vou fazer a soma das componentes que estão orientadas no mesmo eixo. 4,33
menos 3,54 dá 0,79. E depois eu tenho 2,50 mais 3,54, que vai dar 6,04 na direção J. E aí encontramos as componentes do meu vetor R. Na letra B, ele pede para calcular um módulo. Nesse caso, então, um módulo de R, ele vai ser então o quadrado da componente R ao quadrado, mais a componente Y de R ao quadrado, tirando a raiz de todas elas. Portanto, 0,79 ao quadrado mais 6,04 ao quadrado, tiro a raiz, eu vou ter então que o módulo de R vale 6,09. E por fim, na letra C, ele quer saber, né, qual que é o ângulo, né, formado, ou seja, a direção, né, que o meu vetor R vai ter em relação ao eixo X. Nesse caso, então, o ângulo que ele forma ali eu vou chamar de delta, então eu vou pegar aqui cosseno de delta, e nesse caso, então, ele vai ser a componente Rx dividido pelo módulo de R, tá? Seria uma das formas que eu tenho aí para achar esse ângulo. E eu tenho então que θ nesse caso, que delta nesse caso vai ser igual a cosseno a menos 1 de Rx sobre o módulo de R. Portanto, eu tenho cosseno a menos 1, ou arquicosseno, né, de 0,79 dividido por 0,06, o que vai dar para nós, então, um ângulo de 82,55 graus. Tá? Com isso, então, conseguimos aí calcular módulo direção desse nosso vetor. E também, obviamente, temos aí a componente calculada ali na letra A. Bom? Prosseguindo então com o nosso terceiro exercício. Nesse caso aqui nós temos três vetores que são dados por vetor A, 2 na direção I menos 3J menos K, vetor B, I menos J menos K, e o vetor C, I mais J menos 2K. O problema pede então para determinar, né, o produto escalar, né, de A com o produto vetorial de B e C. E depois ele pede na letra B, né, para calcular, né, o produto escalar entre A com a diferença do vetor B menos o vetor C. Para resolver então a letra A aqui, a gente parte do seguinte. Então a gente tem aqui um produto escalar e um produto vetorial aqui dentro do nosso parênteses. O que é de se esperar então, como o produto escalar aqui vai ser o último a ser operado, uma vez que a prioridade do cálculo aqui é o que eu tenho dentro do parênteses, então é de esperar que o resultado final seja um escalar. Eu vou calcular então primeiramente, né, o produto vetorial que eu tenho aqui entre parênteses. Então para calcular B vetorial C, né, eu vou ter aqui um vetor R resultante desse processo, então B com C vai ser igual. Eu vou montar então uma matriz e calcular o determinante dessa matriz, uma vez que eu tenho as componentes de cada vetor B e C, respectivamente. Então eu tenho aqui I, J, K, coloco na segunda linha as componentes do meu vetor B, que é o primeiro vetor aqui a aparecer no produto. Então vai ser 1, menos 1 e menos 1. Nas coordenadas I, J e K, respectivamente. E na última linha a gente vem com o nosso vetor C, né, as componentes do nosso vetor C também na sequência aqui das coordenadas I, J, K. Então eu tenho 1, 1 e menos 2. Para calcular o determinante dessa matriz vou utilizar Cramer. Então eu vou pegar então essas duas primeiras colunas, reproduzir ela aqui do lado de fora, e aí então venho com o processo de multiplicar incluso. Multiplicar na diagonal. Tudo que tiver na diagonal em vermelho eu vou ficar somando esses produtos, e o que tiver na diagonal aqui, né, em verde eu vou subtrair esses produtos. Tá? Então nessa primeira diagonal aqui eu teria menos 1, menos 2, me daria então o produto disso 2 na direção I, então 2 na direção I. Na segunda aqui eu teria menos 1, 1, vezes J, menos J, seria mais, como é menos, né, J, vai ficar menos J aqui.
E por último eu tenho aqui K vezes 1 vezes 1, que vai dar K mais K. Vou fazer então agora na diagonal subindo, né? 1 vezes menos 1 vezes K. Isso daqui vai dar um valor de menos K. Como agora eu subtraio, né, menos o valor, então ele passa a ser mais K aqui. E por fim eu tenho 1 vezes menos 1 vezes I, que vai dar menos I. Tá? De novo, eu estou subtraindo, menos com menos vai dar mais I. E a última diagonal aqui eu tenho menos 2 vezes 1 vezes J, teria menos J. De novo, eu estou subtraindo, menos com menos dá mais. E eu tenho aqui mais 2J. Tá? Vou fazer então agora a soma de todas as componentes em comum. Vou somar 2i com i, que dá 3i. Vou somar menos j com mais 2j, que vai dar mais j. E vou somar mais k com mais k, o que vai dar para mim 2k. Então essa daqui é as componentes, né, do produto vetorial dessa operação aqui dentro dos parênteses. Tá? Achado então essas componentes, agora sim eu posso calcular o produto escalar. Tá? Então agora eu vou fazer o produto escalar de A com o resultado que eu obtive desse parênteses aqui. Tá? Então A vale 2i menos 3j menos k, produto escalar, com o resultado que a gente acabou de encontrar anteriormente. Então 3i mais j mais 2k. Para realizar então esse produto escalar, eu vou multiplicar todas as componentes iguais, então 2 vezes 6, 2 vezes 6, mais menos 3 vezes j, menos 3 vezes j, mais menos k, mais 2k, então menos 1 vezes 2. E agora, então, multiplicando isso, eu vou ter 2 vezes 3, 6, menos 3 e menos 2. Tá? Fazendo essa operação, então eu vou chegar então que esse resultado aqui desse tipo de operação, né, vai dar igual a 1. Tá? Então a gente conseguiu aí calcular esse primeiro produto na letra A. Dando continuidade aqui, na letra B, eu tenho aqui o meu vetor A, que ele vai fazer um produto vetorial, né, com a subtração do vetor B menos o vetor C. Por prioridade, eu tenho que resolver primeiro aqui os termos que estão entre parênteses e para depois realizar esse produto vetorial. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular B menos C. Então, B menos C, eu vou pegar as componentes do meu vetor B, que vai ser I menos J menos K, subtrair das componentes do meu vetor C, que vale I mais J menos 2K. Então, eu tenho aqui na direção I 1 menos 1 na direção I, aqui menos 1 menos 1 na direção J, e depois eu tenho menos 1 mais 2 na direção K, isso daqui vai dar menos 2J menos K, que é essa diferença aqui entre os meus vetores. Agora, então, eu parto aqui para fazer, né, o produto desses meus vetores. Então, eu vou pegar aqui o produto escalar de A, produto escalar com um termo aqui que eu acabei de calcular, que é a subtração de B menos C. Então, na primeira linha, as coordenadas, IJK. Na segunda linha, eu vou colocar, então, as componentes do meu vetor A. Então, 2 menos 3 menos 1, nas respectivas coordenadas aqui, IJK. E depois as componentes do meu vetor aqui, da subtração desses dois vetores aqui, que a gente calculou anteriormente, que ele vale 0 na direção I, menos 2 na direção J e 1. Agora, então, para calcular esse determinante, eu vou utilizar Cramer, então eu vou reproduzir aqui as duas primeiras colunas, então vai ficar I, J, 2 menos 3, 0 e menos 2. E assim, então, agora eu vou multiplicar esses termos aqui na diagonal. Todas as diagonais descendo, que são aqui em vermelhas, eu vou somar
esses produtos e todos os termos do produto da diagonal aqui subindo, que está marcado em verde, eu vou subtrair esses produtos. Então, na primeira diagonal aqui eu tenho menos 3 na direção I. Na segunda diagonal aqui ela vai dar 0. Na terceira diagonal aqui, descendo, eu vou ter menos 4J, né? Então, menos 4J aqui. Subindo na primeira diagonal, eu tenho 0. Na segunda diagonal, eu tenho menos 2 vezes menos 1, que vai dar 2i, mas como ele subtrai, ele vai ficar menos 2i. E eu tenho aqui 1 vezes 2 vezes j, que vai dar 2j, mas como ele está subtraindo, vai ficar menos 2j. Bem, eu tenho aqui os termos iguais, 3i, menos 3i, menos 2i, isso daqui vai dar menos 5 na direção i, menos 2j e menos 4 na direção k. Esse, então, é o vetor resultante deste conjunto de operações matemáticas que temos aqui. Dando continuidade aqui, nosso quarto problema, ele pede o seguinte: calcule o produto escalar entre os vetores a e b. Letra A, utilizando as suas componentes, e letra B, pela definição de produto escalar, onde o vetor A tem as componentes 5 na direção I, menos 3J, menos K. O vetor B tem as componentes 3I, mais 2J, mais 7K. Então, eu vou calcular a mesma coisa, né, o produto escalar, só que eu vou utilizar aí duas formas distintas, uma pela definição, a outra, então, utilizando as componentes. Na letra A, ele pede para calcular pelas componentes, que é mais fácil. Então, vou fazer o produto escalar de A com B aqui, né? Portanto, eu vou pegar as componentes do vetor A e do vetor B e multiplicar cada componente pelas suas respectivas direções. Tá? Nesse caso, então, vou ter aqui 5 vezes 3, né? Que está na direção I, mais menos 3 vezes 2, que são as componentes que estão na direção J, mais menos 1 vezes 7, que são as componentes que estão na direção K. Portanto, eu vou ter 15 menos 6 menos 7. A hora que eu realizo essa conta, eu chego então que esse escalar aqui ele vale 2. Vou repetir esse mesmo processo, agora utilizando a definição. É esperado então que eu chegue no mesmo resultado. Então, nesse caso, vou calcular agora A produto escalar com B utilizando a definição. A definição diz para a gente que eu vou pegar o módulo de A vezes o módulo de B vezes cosseno de θ, que é o ângulo entre A e B. Primeira coisa, então, é encontrar o módulo de A e B. Se eu conheço as componentes dele, vou calcular aqui o módulo de A. Vai ser as componentes ao quadrado somadas tirado a raiz quadrada. Portanto, 5 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Tiro a raiz, eu vou chegar em aproximadamente 5,92. Vou repetir esse mesmo processo para as componentes do meu vetor B. Então, 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 7 ao quadrado, tiro a raiz, eu vou ter que o módulo de B vai valer 7,87. Sabendo então agora as componentes, né, do meu vetor A e B, né, é possível então agora aplicar a definição para justamente calcular também o ângulo desse meu vetor aqui. Tá? Então, para calcular o ângulo desse vetor, eu vou pegar, então, cosseno de θ, que vai ser igual ao produto escalar entre A e B, dividido pelo produto dos módulos de A e B. O produto escalar de A e B, que a gente já calculou, né, A vezes B, ele vale 2, dividido, então, por 5,92, que é o módulo de A, vezes 7,87, que é o módulo de B. Tá? Isso daqui vai dar para a gente 0,0429. Eu peguei aqui 4 casas decimais para ter uma precisão maior do ângulo, né? E agora então que eu tenho aqui esse valor, eu vou tirar então o arco e cosseno disso. Portanto, eu calculo o θ. Então, arco e cosseno de 0,429 vai ser igual a 87,54 graus. E aqui então eu tenho o meu ângulo. Conforme foi pedido então nessa letra B,
ele quer que eu calcule o produto escalar de A com B, né, utilizando a definição, ou seja, eu vou pegar o módulo de A, 5,92, multiplicar pelo módulo de B, 7,89, multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles, que a gente acabou de calcular, que é 87,54 graus. Efetuando essa operação, a gente chega a um valor de 2,004. Ou seja, é um valor aí muito próximo do valor 2, quando a gente calculou lá pelo método das coordenadas. Tá? Bem, desta forma aqui, a gente vê que essa diferença de valor aqui ele vai estar associado justamente ao número de casas decimais que eu trabalhei, né? Tanto a hora que eu calculei os módulos lá de A e B, como também na hora de encontrar o ângulo ali. Então, se eu tivesse trabalhado aí talvez com mais casas decimais, eu estaria muito mais próximo ainda do valor, né, que a gente calculou lá a partir das componentes dos vetores, né? Eu teria então um valor aqui mais próximo de 2 ainda, tá? Mas isso daí já serve para ter uma noção que qualquer uma das metodologias ali ela tem que levar ao mesmo resultado. Ok? Bem, pessoal, aqui então a gente vai encerrando aqui essa aula de resolução de exercícios de vetores. Tá? Eu espero que tenha compreendido aí o mecanismo de utilizar essas ferramentas. A gente vai utilizar aqui ao longo do curso de Física 1, aos poucos, aí, esse conteúdo, então é bastante importante vocês terem conhecimento disso. Então dá uma estudada, dá uma revisada e se precisar, entrar em contato comigo aí para sanar alguma dúvida. Então vou ficando por aqui, agradeço a paciência de vocês e a gente se encontra em uma próxima aula.